Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Estou super feliz de estar com vocês. E, sabe, eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já ouviu algum relato de alguém que conheceu a igreja por causa da internet? Ou através das redes sociais? Através do ministério digital? Bom, se não, eu vou te contar algumas histórias nos próximos minutos. E sabe, vou começar com essa aqui. Em uma igreja no interior do Rio de Janeiro, antes da pandemia, os cultos aconteciam apenas presencialmente. E havia pouca presença nesses cultos de maneira online. Ou seja, principalmente o culto era presencial. Agora, essa igreja apenas transmitia com algumas páginas, algumas poucas redes sociais. Agora, pouco antes de entrarmos de fato na crise sanitária da pandemia, a igreja começou a investir em equipamentos e estudou e fez as coisas de tal maneira para que os membros pudessem começar a transmissão do culto online. No meio de tudo isso, todo o serviço da igreja teve que funcionar digitalmente. E isso foi um acelerador, e tanto para essa igreja como para tantas outras. Mas foi um acelerador que fez com que essa igreja começasse a trabalhar de uma forma mais digital. O pastor acabou recebendo um estudo que dizia sobre as chances e os caminhos de pessoas que assistiam aos cultos online. Então começaram a derivar essas pessoas para estudarem a Bíblia. E posteriormente desse trabalho, foi muito interessante que essas pessoas começaram a sair do online para chegar à igreja física. A partir daí, a equipe de comunicação começou a trabalhar de uma forma diferente. A partir daí, a equipe da comunicação da igreja aprimorou seu entendimento durante as lives e o resultado foi que uma mulher que por acaso chegou até as transmissões daquela igreja em um culto, recebeu atendimento e meses depois foi batizada. Sabe que vale lembrar uma coisa aqui importante. Às vezes as pessoas pensam que fazer cultos, você precisa de equipamentos poderosos, que você precisa de equipamentos caros. Sabe o quê? Não. Às vezes os investimentos básicos, os investimentos e equipamentos necessários podem fazer com que a igreja realmente marque uma diferença. Então você não precisa de grandes equipamentos, de grandes estruturas. Você precisa ter visão. Mas o grande diferencial daquela igreja foi ter uma pessoa atenta aos comentários e às possibilidades de evangelismo naquele espaço. Então preste atenção a este ponto que é importante. Não é só um equipamento. Você não precisa ter uma grande estrutura. Mas o que você sim precisa ter para fazer evangelismo? O que você precisa ter? O que você precisa ter são pessoas atendendo pessoas. Então, entendeu? Esta história está ilustrando justamente que pessoas precisam ser atendidas por pessoas. E isso é importante, que você tenha claro. É importante que você prepare a sua igreja para isso. Então vamos lá. Alguns conselhos que são importantes para você tomar em consideração. Por quê? Porque redes sociais é nada mais e nada menos que relacionamento. Eu não tenho a pretensão de que você se torne agora um especialista como líder da igreja. Eu não tenho a pretensão de que você se torne um mestre de técnicas de internet. Mas eu quero mostrar para você a importância de que a sua igreja esteja preparada, tendo pessoas preparadas para fazer atendimento de pessoas que estão vindo através do online. Entendeu? Então é importante que a sua igreja se prepare para quê? Para atender as pessoas que estão chegando através das transmissões digitais para a igreja física. Então eu quero deixar aqui algumas dicas
que são importantes para o teu trabalho e o trabalho da equipe da comunicação. Ok? Quando a sua igreja tem uma conta de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Telegram, de TikTok, ou qualquer outra que você tiver aí, isso aumenta as chances, as possibilidades de que alguém encontre a tua igreja. E quando você abre esse perfil da tua igreja, é preciso ter em mente pelo menos duas coisas. É preciso oferecer informação, é imprescindível estar disposto a se relacionar com as pessoas. Vou explicar um pouco mais esses dois pontos. Porque quando falo de informação, me refiro a que você tem que passar os itens básicos da igreja. Endereço, telefone, horários de culto, como chegar na igreja, localização. Falando nisso, você pode utilizar algumas ferramentas no Google, no Waze, para que a tua igreja esteja mais acessível, mais perto das pessoas. Então, se você tem essas contas, você tem que passar as informações de maneira certa. Agora, é interessante também que você pode colocar essas informações no perfil do Instagram, do Facebook. Então, você tem que colocar endereço. Porque senão, como alguém vai encontrar a tua igreja se você não dá o caminho para a pessoa chegar? Lembre de uma coisa, dentro do Instagram, do Facebook, você tem aquelas ferramentas de GPS, eu já mencionei o Google, você tem outras ferramentas que você pode, então, utilizar. Mencionei o Waze também, ok? Agora, outro dado importante é um canal de contato. Como assim, pastor? Hoje em dia, você tem WhatsApp, que se tornou um meio de comunicação indispensável. Uma ideia, por exemplo, é que a sua igreja tenha um número próprio, que fique com alguém preparado para atender e para responder as pessoas que vão chegando, por exemplo, de eventos evangelísticos, de campanhas de evangelismo. Então, é interessante que você tenha um número de WhatsApp da sua igreja. A partir desse número de WhatsApp, você pode criar inúmeras estratégias de relacionamento com as pessoas que estão chegando à igreja. Entendeu? Então, não é só passar informação, é também construir relacionamentos. Porque lembre de uma coisa, comunicação tem a ver não só com técnica, com equipamentos, com aparelhos, com transmissões. Comunicação tem a ver com pessoas que precisam receber o evangelho. Então, é importante que a sua igreja esteja pronta para fazer atendimento. Então, coloque um link, por exemplo, da Escola Bíblica Digital, se você não tem pessoas para fazer isso. Você sabia, por exemplo, que a Novo Tempo tem um atendimento onde você pode tirar dúvidas e atender as pessoas, caso a tua igreja não tenha essa possibilidade? Então, é interessante que depois de algumas etapas, você consegue que essas pessoas que estão construindo um relacionamento digital cheguem na igreja local. Agora, mais uma informação que é importante. Mais uma informação que é importante para você tomar em consideração. É o horário de culto. Informe em todas as suas redes sociais quando e como a sua igreja vai estar funcionando, se vai estar aberta. Isso vai facilitar o caminho para as pessoas chegarem na tua igreja. Lembrem que o segundo ponto que eu estava tocando, além da informação, era relacionamento. Como contei na história, o grande segredo de ter sucesso no evangelismo digital é estar atento aos comentários, a respostas, pedido de oração. Por quê? Porque quando nós fazemos o atendimento nas redes sociais e nós estamos atentos a esses comentários, nós podemos pescar. Nós podemos trazer as pessoas para que as pessoas se tornem amigos da gente. Entendeu? Então é por isso que é importante que você trabalhe dessa maneira com a sua igreja. Aí onde você está, prepare a sua igreja para criar esse relacionamento. Agora, quando você trabalha dessa forma, as chances de você atrair mais pessoas é muito maior. Olha, em nossa experiência nas redes sociais da Igreja Adventista para a América do Sul, vemos que o grande problema, a grande carência que o público tem é de se relacionar com outras pessoas. Chega muitas pessoas pedindo para a gente oração. Chove mensagens de pessoas pedindo milagres. Pessoas pedindo oração intercessora.
Então crie um grupo de intercessores digitais. Uma dica legal é sempre deixar um convite, sabe, nas legendas das postagens, para que as pessoas comentem ali seu pedido de oração. Essa pode ser uma brecha para um contato mais profundo com as pessoas. Falando nisso, no nosso site, nós temos, no nosso site adventistas.org, nós temos um manual de redes sociais que pode ser muito útil para o diretor de comunicação, para a equipe de comunicação e também para você. Nesse PDF você vai encontrar dicas de que tipo de imagens postar, que tipo de aproximação fazer. Então aí está o manual. Adventistas.org é o site onde você pode ter todas essas informações da igreja. Então, eu acho que é importante você baixar esse PDF para entregar para o diretor de comunicações e aí ter todas essas informações que são importantes. Aí você vai poder criar artes de divulgação, textos interessantes e muitas outras coisas mais. Lembre, PDF está em adventistas.org, ok? Outra coisa importante, na internet nós encontramos alguns sites que nos ajudam a criar também artes de divulgação para os eventos, para momentos especiais da igreja. Um deles é o Canva, que pode ser usado. Tem a versão gratuita e tem a versão que oferece mais recursos, que também é paga, mas a versão gratuita vale a pena também. Mas, quero que você pense comigo agora. Quando nós queremos divulgar um evento ou um programa especial, no passado, nós íamos para uma gráfica para imprimir folhetos, cartazes e outros materiais. Agora, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, onde este trabalho está resumido, o que acabei de explicar aqui, está resumido por duas igrejas. Veja então esse vídeo aqui junto comigo. De um lado, uma igreja central, com 1.200 membros, localizada na capital do estado. De outro, uma igreja no interior, com apenas 200 membros. O que Vitória e Varginha têm em comum? Ambas romperam as barreiras físicas e instituíram uma igreja digital. Indo além da necessidade, enxergaram o online como oportunidade. E hoje nós usamos então a mídia, usamos as redes sociais como uma ferramenta de evangelismo, para evangelizar aqui a nossa cidade. Nós fazemos um programa para atender a igreja física, mas que também atenda os nossos telespectadores, nossos irmãos, amigos que assistem os cultos online. Nós usamos duas estratégias. Uma estratégia são os cultos. E uma outra estratégia é impulsionar conteúdo nas redes sociais e através desses conteúdos nós convidamos as pessoas para estudar a Bíblia. Nós já tivemos pessoas estudando a Bíblia com a gente, tanto pelos cultos online, pediram no chat, na hora do culto ao vivo, Semana Santa, apelos, e as pessoas decidindo, e conseguimos muitos estudos pagando tráfego através do Facebook, Instagram, e nós tivemos pessoas que já são membros da igreja hoje, já se batizaram e são membros da igreja hoje. Eu conheci a Igreja Adventista através de uma página no Facebook. E eu queria muito estudar a Bíblia na época. Eu queria muito estudar, eu não tinha embasamento bíblico nenhum. Eu seguia uma doutrina da maneira que eu entendia a Bíblia. Então, eu cliquei para poder estudar a Bíblia. Foi uma foto de uma página e tinha um botão para clicar, se caso tivesse interesse. Estava escrito por que estudar a Bíblia, e tinha uma foto de uma Bíblia com uma imagem como se fosse um conhecimento saindo da Bíblia. E através de publicações que são feitas através das redes sociais, as pessoas elas viram as publicações e através disso elas tinham um link em cada publicação. Então, elas automaticamente já entravam em contato comigo, solicitando o estudo bíblico. E eu perguntava para elas, fazia aquele primeiro contato, falando que o estudo era através online, do WhatsApp mesmo, ou se elas queriam o estudo presencial. E aí a Laís solicitou o estudo presencial. E nós já tínhamos instrutores bíblicos. E eu ficava responsável por contactar essas pessoas e passar os estudantes para elas. Então eu cliquei, eu falei com ela através da página no Facebook
e ela pediu o meu WhatsApp, eu passei para ela e ela falou que ia vir um instrutor bíblico na minha casa me dar estudo. Hoje eu sou adventista do 7º dia. Houve um grande desafio com a quarentena e com o afastamento social. Mas nós, graças a Deus, conseguimos instituir aqui um programa de transmissão, onde a gente passa o conteúdo, a palavra de Deus, e nisso vários interessados foram surgindo. Dessa forma, a igreja foi organizada em uma classe bíblica, fazendo contato com essas pessoas, e várias delas receberam contato dos irmãos da igreja. E esses estudaram a Bíblia e ainda estudam, e dessa forma foram levando a decisão. Hoje, a transmissão, nós temos 2 igrejas, uma que se reúne agora presencialmente e uma outra que podemos alcançar praticamente o mundo todo, levando a palavra de Deus aos 5 continentes. Antes de iniciar a quarentena, o nosso canal tinha questão de 5 mil inscritos e com isso nós fomos despontando. Hoje nós temos 33 mil inscritos e os cultos regulares possuem 800 espectadores. Então, ao longo da transmissão, eles lançam os números do WhatsApp e eu que recebo essas mensagens do número do WhatsApp. Eu interajo com a pessoa um pouquinho, pergunto o nome, se ela quer fazer algum estudo específico, agradeço pelo contato, falamos que estamos muito felizes por ela ter mandado mensagem pedindo estudo bíblico, que já estamos orando pela vida dela. Assim que eu faço isso, eu entro em contato com um dos instrutores e encaminho essa pessoa para os instrutores. E eles entram em contato com a pessoa para começar o estudo bíblico. Quando eu comecei a vir à igreja, a gente ainda tinha programação, mas aí logo em seguida começou a questão da pandemia e começou a questão dos cultos online. Então eu não deixei de participar, sempre vi, assistir aos cultos e aí eu tomei a decisão de pedir o estudo bíblico. E aí depois de 4 meses eu tomei a decisão pelo batismo. Nós entendemos que do outro lado das câmeras a gente tem uma igreja virtual que precisa entender também e confiar que do lado de cá há pessoas que estão ali acompanhando no chat, acompanhando os pedidos. Então, por muitas vezes a gente printa a tela, porque nós vamos durante a semana interceder por aqueles pedidos. Nós temos uma equipe de intercessores na igreja. E quando a igreja virtual entende que do lado de cá tem um grupo de pessoas que considera esses pedidos, que nada passa desapercebido, a interação, o engajamento, a participação deles é muito maior. Viu que legal essas 2 igrejas trabalhando no Ministério Digital? Bom, hoje nós temos os anúncios do Facebook e do Instagram. E com pouco investimento bem modesto, 100, 200 reais, você terá resultados impressionantes para disseminar o conteúdo para um público específico. É fácil, é muito fácil. É fácil inclusive encontrar no YouTube que ensine técnicas desse tipo de trabalho. Pense nisso. Porque esse investimento, que é pouco, pode ser grandioso para a pregação do Evangelho. Então, utilize essas estratégias, que são estratégias muito interessantes para fazer publicidade, para que outras pessoas possam conhecer mais através das redes sociais da sua igreja, que conheçam os projetos que são relevantes e aquilo que você está fazendo. Agora, deixa eu avançar um pouquinho mais, vou falar um pouquinho mais profundamente sobre a questão de conteúdo das transmissões ao vivo. E preste muita atenção, porque muito se viu das igrejas transmitindo integralmente os seus cultos na internet, sem qualquer adaptação de formato ou algo assim. Porém, lembre do seguinte, essa provavelmente não seja a melhor ideia. Pode ser que você precise de alguma estratégia um tanto diferente. Não é necessário transmitir todo o culto. Por quê, pastor? Porque lembre que o público também precisa entender aquilo que está sendo dito. Em geral, esse é o momento do sermão que a gente tem que transmitir, porque as pessoas estão esperando isso. Então, não é que você precisa cortar as coisas anteriores, você precisa fazer um pré-programa, um pré-sermão,
para iniciar a live que seja atraente. As pessoas estão chegando aos cultos para ouvir sermão. Vamos a um exemplo. Você começa a sua transmissão cumprimentando as pessoas que estão assistindo. Nesse primeiro momento, é importante explicar o que é aquele culto, por que as pessoas estão chegando aí, o que está acontecendo, por que é importante que o indivíduo assista. Depois disso, caso tenha algum anúncio para fazer, essa é a hora. Como acontece na nossa doxologia tradicional, sim? Porque nós estamos preparando o momento do culto, do sermão, mas que esse anúncio seja curto, seja claro, seja direto. Lembre, você está falando para pessoas que estão também no online e que precisa que o culto seja estratégico, específico, para criar um clima mais espiritual. Aí você traz a música, a oração e finalmente a fala do pregador, onde é aberta a palavra de Deus. E lembre de uma coisa, quando se refere à música, é preciso ter muito cuidado com os direitos autorais, porque plataformas como o YouTube e outras, por exemplo, tendem a derrubar as transmissões que usam conteúdos de terceiros sem autorização. Então, se você tiver a intenção de fazer seu culto para ficar esse culto guardado, tome muito cuidado então com os direitos autorais. Ok? Beleza? Outra coisa, se você tiver interação, se você tiver a intenção de falar sobre momentos de gratidão, como dízimos e ofertas, pode usar o vídeo Provade e Vede. Lembra o seguinte, ele está alocado fora do YouTube, para que você não tenha problemas e restrições e seu canal não trave. Ok? Então, depois disso acontece o sermão. E aí a grande oportunidade que nós temos de abrir um diálogo de comentários com as pessoas. Então é importante ter aquele canal alternativo que já falei com essas pessoas, que vai ser fundamental. Eu mencionei o WhatsApp. Você pode usar aquele que você quiser. Lembre que também está a Escola Bíblica Digital, da Novo Tempo, que pode te ajudar. E ainda insisto que considerem a possibilidade, então, de utilizar o robô Esperança, que eu vou falar um pouquinho mais depois, tá bom? Percebam que o uso intencional das redes sociais pode ser de muito benefício para a sua igreja. Uma grande oportunidade de falar de Jesus para os outros meios. Talvez você não se sinta preparado, talvez não tenha intimidade, né, com tecnologia. Mas deixa eu dizer uma coisa. Vale a pena prestar atenção nisso. Ok? Deixa eu te contar uma história rápida. Um homem tinha uma fazenda. Esse homem dava estudos bíblicos. Na pandemia, ele ficou impossibilitado de dar estudos bíblicos. Aquele dono daquela fazenda pegou seu celular velhinho, pensou como poderia usar isso como ferramenta para pregar o evangelho. Sabe o que ele fez? Ele decidiu enviar mensagens de áudio para uma lista de contatos. Dessa iniciativa aconteceram milagres, batismos. Uma outra senhora, no interior da Bahia, decidiu que ia usar as chamadas de vídeo para dar seus estudos bíblicos. Uma lista repleta de pessoas começaram a estudar a Bíblia com ele. Resultado? Muitas pessoas aceitaram Jesus. Meus queridos líderes, vocês percebem como com estratégias simples, mas usando a tecnologia, nós podemos abreviar a volta de Jesus? Se você não sabe, peça ajuda. Só peço para você que acredite que nós estamos em um caminho para pregar o Evangelho através dos veículos de comunicação e especificamente para fazer um evangelismo digital na tua igreja local. Prepare esse exército e seja esse líder que a igreja precisa para que nós possamos pregar o Evangelho através dos veículos digitais. Te mando um abraço e a gente tem mais 2 módulos, ok? A gente se vê.